Bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise bem aprofundada de um tema que, olha, une esporte, pedagogia e inclusão de um jeito muito potente. Temos aqui um material super interessante do Hélio de Souza Guimarães Júnior. Ele é uma figura central quando o assunto é jiu-jitsu para crianças, sabe? E o diferencial dele é que não é só a maestria na luta, né? Ele também é pedagogo licenciado em educação física. Então ele junta a técnica do tatame com um olhar bem cuidadoso da educação. Exatamente. E o foco do material que a gente está olhando é a capacidade incrível que o jiu-jitsu tem de acolher e, mais ainda, de impulsionar o desenvolvimento de crianças com deficiência. Isso. Nossa missão aqui é tentar desvendar pela visão e pela experiência prática do L mesmo. Como essa arte marcial vira essa ferramenta de inclusão tão eficaz e por quê, né? Por que funciona tão bem? Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Perfeito. E vamos investigar justamente os argumentos dele, porque ele não coloca isso como, um acaso feliz. Não, é uma consequência direta das próprias características do jiu-jitsu e, claro, de uma abordagem pedagógica consciente. Vamos explorar bem essa ideia da adaptabilidade da técnica, os benefícios que vão muito além do físico, sabe? E como essa prática pode ser, ele usa essa palavra, transformadora para crianças que muitas vezes encontram barreiras em outras atividades. O L começa, no material, com uma afirmação bem forte. É quase um lema para ele. Toda criança, sem exceção, merece viver a experiência do tatame. Ele defende que o jiu-jitsu não é só adaptável para incluir, mas que ele é inerentemente inclusivo. O que será que torna essa arte marcial tão especial nesse sentido, na visão dele? Esse é um ponto central mesmo. E ele desenvolve isso com muita clareza. A chave, segundo ele, está na natureza do jiu-jitsu, que é fundamentalmente flexível, adaptável. Não é aquele esporte de formas rígidas, sabe? Imutáveis. Ele aponta alguns elementos cruciais para a gente entender essa inclusividade que já está na raiz da coisa. O primeiro, talvez o mais óbvio, é a adaptação das técnicas. E como funciona essa adaptação na prática? Pelo que o L descreve, imagino que não seja só fazer mais devagar, né? Não, vai muito além disso. Diferente de esportes com padrões de movimento super estritos ou que exigem um tipo físico específico, o jiu-jitsu trabalha muito com alavanca, posicionamento, controle do corpo. Ele explica que dá para ajustar essas alavancas, sabe? Dá para modificar o ritmo da execução, a intensidade da pegada, o ângulo de uma posição. Tudo isso para se adequar às capacidades motoras, cognitivas, sensoriais de cada criança. A técnica se molda ao aluno, entende? E não o contrário. Isso garante não só a segurança, que é essencial, óbvio, mas também que a criança participe de verdade, de forma ativa. Ela não fica só olhando, ela faz jiu-jitsu. Nossa, essa ideia de moldar a técnica à criança e não forçar a criança a se encaixar num padrão rígido, isso parece um diferencial gigantesco mesmo. E ele menciona também a forma como o aprendizado rola, né? Aquela questão multissensorial. Sim. Esse é outro pilar importante na visão do Hélio, a aprendizagem multissensorial. Ele descreve como o ensino do jiu-jitsu naturalmente já envolve muitos sentidos. Tem a demonstração visual do instrutor, claro, a explicação verbal, mas, fundamentalmente, tem o toque, sabe? O contato físico guiado para ajustar uma postura, para sentir o movimento do colega. E tem a repetição sinestésica, né? O corpo aprendendo fazendo. Essa combinação é incrivelmente rica. E por que essa abordagem com múltiplos sentidos é tão importante para a inclusão, especificamente? Porque ela abre caminhos diferentes para a criança entender. Uma criança com deficiência visual, por exemplo, pode se beneficiar demais do aprendizado pelo toque, pelo sentir o movimento no próprio corpo. Já uma criança com dificuldade de processamento auditivo talvez se apoie mais na demonstração visual, na sensação do movimento. Outra, com deficiência intelectual, pode precisar da combinação de todos esses estímulos para conseguir internalizar a técnica. O Hélio argumenta que essa riqueza sensorial
que já existe no jiu-jitsu o torna acessível para uma gama muito maior de perfis de aprendizagem do que, sei lá, atividades que são só visuais ou só auditivas. Faz muito sentido. Oferece rotas alternativas para chegar no mesmo lugar, né? E sobre o ritmo de cada um, o jiu-jitsu tem as faixas, que mostram a progressão. Como isso se encaixa na ideia de inclusão? O Hélio aborda isso falando do progresso individualizado. Ele enfatiza que, especialmente nesse contexto infantil e inclusivo que ele defende, o foco principal não é a competição ali no dia a dia com os colegas, sabe? Não é ver quem aprende mais rápido ou quem finaliza mais. A medida principal é a evolução da própria pessoa. Cada criança é avaliada e progride com base no seu ponto de partida, nas suas próprias conquistas, passo a passo. A comparação é consigo mesma. E isso é crucial, porque tira aquela pressão, aquela ansiedade que a comparação direta pode causar, né? Especialmente em crianças que já lidam com outros desafios. Cada pequeno avanço, cada nova habilidade dominada, por mais simples que pareça, é celebrada como uma vitória pessoal. Essa valorização do caminho individual e não da comparação o tempo todo deve ter um impacto gigante na motivação, na autoestima da criança e o ambiente físico mesmo, o tatame. Qual o papel dele nessa equação de inclusão, segundo Hélio? O ambiente controlado e seguro, esse é o último ponto-chave que o L destaca nesse aspecto da inclusividade. O tatame, pela própria natureza dele, é aquela superfície macia que amortece queda, um espaço delimitado, já oferece segurança física. Mas o L vai além. Ele fala do ambiente social e das regras claras. O respeito pelo instrutor, pelos colegas, o cuidado com o parceiro durante o treino, o famoso bater para sinalizar desconforto, né? A disciplina que faz parte da prática, tudo isso cria um tipo de microcosmo social, seguro, previsível, estruturado. Ali a criança pode explorar seus limites, interagir, errar e aprender sem medo de ser julgado ou de se machucar seriamente. Para crianças que talvez se sintam mais ansiosas ou inseguras em ambientes mais caóticos, essa estrutura é fundamental. Entendido. Então, resumindo essa primeira parte do argumento do L, a técnica adaptável, a aprendizagem por vários sentidos, o foco no progresso de cada um e um ambiente seguro e com regras claras. São esses elementos que, juntos, tornam o jiu-jitsu uma plataforma que já nasce inclusiva. É uma perspectiva interessante que inverte a lógica de muitos esportes, né? Exato. E aí é que a análise dele fica ainda mais profunda, porque o L argumenta que os benefícios vão muito, muito além de aprender a se defender ou controlar alguém no tatame. Ele detalha como essa prática regular acaba reverberando em outras áreas do desenvolvimento da criança. Quais são esses ganhos mais amplos que ele observa? Sim. E essa é uma parte central da tese dele sobre o jiu-jitsu como um projeto de vida, como ele chama. Ele argumenta que as habilidades que se desenvolvem no tatame, elas transcendem a luta em si. Um dos primeiros benefícios que ele destaca é na coordenação motora e no equilíbrio. O jiu-jitsu exige muita consciência corporal, movimentação no solo, troca de base, ajustes constantes de equilíbrio. O Ellen observa que, mesmo em crianças com limitações motoras bem significativas, o treino regular promove melhorias visíveis no controle do corpo, na noção de espaço, na coordenação geral. Isso é notável. Especialmente essa ideia de que, mesmo com limitações que já existem, ainda assim há ganhos motores. E como ele conecta isso com a parte psicológica, com a confiança da criança? Diretamente. Esse ganho motor, ele se traduz em autonomia e autoconfiança. O L descreve o poder que tem aquele momento em que a criança consegue, pela primeira vez, fazer um movimento sozinha, tipo rolar para o lado, levantar de um jeito técnico, aplicar uma raspagem simples, algo que talvez parecesse impossível para ela ou para a família dela. Esse eu consigo, que ela vivencia concretamente no corpo, é um impulso gigantesco para ela acreditar nas próprias capacidades. Não é alguém dizendo que ela pode, é ela sentindo que pode. Essa autonomia que ela conquista ali no tatame, por menor que seja, começa a transbordar para outras áreas da vida dela. Essa experiência de sucesso, de autonomia, deve ser um divisor de águas mesmo. E a interação com os outros. O jiu-jitsu parece muito individual às vezes,
Mas o L fala de ganhos sociais. Sim. E isso pode até parecer meio contraintuitivo, né? Mas o L explica que a socialização é um componente forte ali. Grande parte do treino infantil envolve trabalho em dupla. Treinar posições específicas, fazer os rolas, né, que são combates leves, controlados, ajudar o colega a entender o movimento. Essa interação constante exige comunicação. Mesmo que não seja verbal às vezes, exige cooperação, afinal você precisa do parceiro para treinar. Ensina a lidar com o contato físico de forma respeitosa e a construir relações dentro de um ambiente estruturado. Para crianças com dificuldades de interação social, o tatame oferece um contexto seguro, mediado pelo instrutor, para praticar essas habilidades sociais. Entendo. O treino A2 vira, então, uma ferramenta social meio implícita ali. E a parte emocional? Você mencionou antes que o L vê o tatame como um microcosmo da vida. Como ele desenvolve essa ideia pensando na resiliência? Ele aprofunda essa analogia quando fala da resiliência emocional. No tatame, a criança invariavelmente vai encontrar dificuldades. Vai ficar numa posição ruim, vai ter dificuldade para aprender uma técnica nova, talvez seja finalizada por um colega. O L argumenta que aprender a lidar com essa frustração, sabe, a não desistir, a respirar fundo e tentar de novo, isso é um treinamento emocional muito poderoso. Ao mesmo tempo, viver as pequenas vitórias, conseguir escapar de uma posição difícil, aplicar a técnica que aprendeu, isso reforça a persistência. Essa dinâmica de enfrentar desafios, lidar com o fracasso momentâneo e celebrar o progresso constrói uma base emocional mais sólida. É aprender a levantar depois de cair, literalmente e figurativamente. E o ponto crucial que o L sempre reforça é a transferibilidade dessas habilidades. A confiança para tentar um movimento novo no tatame pode virar a confiança para fazer uma pergunta na sala de aula. A resiliência para não desistir de uma posição difícil pode virar resiliência para enfrentar um problema de matemática. A habilidade de interagir com respeito com o colega no treino pode melhorar as relações no parquinho, sabe? Não se trata só de formar lutadores, mas de usar o jiu-jitsu como ferramenta para formar indivíduos mais capazes, confiantes e resilientes para a vida. Essa conexão entre as habilidades do tatame e as habilidades para a vida é realmente muito poderosa. E para que isso tudo não fique só na teoria, o L costuma ilustrar os pontos dele com exemplos práticos. No material que a gente analisou, ele compartilha uma história específica que ele viveu, né? Exatamente. E esses exemplos concretos são fundamentais para dar peso aos argumentos, né? Ele relata o caso de uma aluna que tinha o diagnóstico de paralisia cerebral leve. O L descreve que, quando ela começou, ela tinha dificuldades bem notáveis para se locomover sozinha no tatame. E de um ponto a outro, ou mesmo mudar de posição no chão, era um desafio grande, que precisava de ajuda constante. E como foi a evolução dela com essa abordagem do jiu-jitsu inclusivo? Com paciência, com consistência e principalmente com adaptações específicas nos exercícios, pensando em como quebrar os movimentos em partes menores, como usar apoios de um jeito diferente, como fortalecer aos poucos a musculatura que ela precisava. E ele conta que em questão de poucos meses, essa mesma menina já conseguia fazer algumas transições básicas de posição no solo de forma totalmente autônoma. Ele usa uma imagem muito forte quando descreve o brilho nos olhos dela ao conseguir fazer sozinha algo que antes era impensável. E menciona também a emoção e o orgulho visível da família ao ver aquela conquista. Nossa, essa história realmente pega fundo, né? Mostra a teoria na prática de um jeito muito emocionante. Sem dúvida. Esse exemplo meio que encapsula a filosofia central do Elian. O foco não está no diagnóstico ou na limitação inicial, mas sim no potencial que está ali para ser desbloqueado. Mostra que, com a abordagem certa, com a adaptação necessária e, crucialmente, com a crença do instrutor na capacidade do aluno, é possível alcançar progressos que podem surpreender a todos. Faz todo sentido. Isso leva a gente para uma reflexão importante, que vai além do próprio jiu-jitsu, né? Esse caso levanta a questão de como a nossa sociedade, muitas vezes, tende a focar nas limitações que um diagnóstico traz, em vez de procurar ativamente pelo potencial que existe apesar delas.
O ambiente certo, a metodologia adaptada e a expectativa positiva podem ser catalisadores para revelar capacidades que nem a própria pessoa ou a família dela achavam que eram possíveis. Questiona um pouco as nossas ideias pré-concebidas sobre capacidade. Então, amarrando tudo isso que o L. de Souza Guimarães Júnior apresenta para a gente nesse material, o jiu-jitsu surge como uma ferramenta de inclusão singularmente eficaz. Isso por causa da sua natureza técnica adaptável, do seu método de ensino que usa vários sentidos, do foco no progresso individualizado e do ambiente seguro que ele proporciona. E os resultados vão muito além do aprendizado da luta em si, né? Impactam positivamente a coordenação motora, a autonomia, a socialização e, fundamentalmente, a resiliência emocional e a autoconfiança, a ponto do L considerar essa prática um verdadeiro projeto de vida para essas crianças. Exatamente essa a síntese. E ele encerra a reflexão dele com uma mensagem poderosa, que serve quase como um chamado à responsabilidade social mesmo. Ele afirma categoricamente que oferecer acesso ao esporte e especificamente ao jiu-jitsu adaptado para crianças com deficiência não é um ato de caridade, não é um favor. É uma questão de direito, o direito ao desenvolvimento pleno, à participação social, ao bem-estar. E nesse contexto, ele define o papel do instrutor como ele mesmo se vê e como ele propõe que outros se vejam, não só como um professor de técnicas, mas como um construtor de pontes. Ser pontes. O que ele quer dizer com essa metáfora? Ele usa essa imagem para descrever a função de conectar a criança ao potencial dela. Ser uma ponte significa facilitar o acesso, adaptar o caminho, acreditar que a travessia é possível, garantir que cada criança, não importa a condição ou o diagnóstico, encontre no jiu-jitsu um caminho seguro e estimulante, um caminho para desenvolver suas habilidades, aprender o respeito por si e pelos outros e, talvez o mais importante, sentir que pertence, que faz parte de algo maior. É um papel ativo, sabe? De criar oportunidades e remover barreiras. Entendi. Um facilitador nesse processo. Jiu-jitsu, através dessa filosofia de adaptação, de foco individual e de crença no potencial que está ali escondido, consegue de fato construir essas pontes tão eficazes para crianças com deficiência, como a experiência do L demonstra. Que reflexão isso impõe para a gente sobre outras áreas? Pensemos em outras modalidades esportivas, em outros ambientes educacionais, talvez até nos nossos locais de trabalho ou nas nossas comunidades. Como a gente pode incorporar mais ativamente esses princípios? Como podemos treinar o nosso olhar para focar menos nas limitações aparentes e mais no potencial escondido, adaptando nossos métodos e ambientes para permitir que todas as pessoas floresçam? Talvez o tatame inclusivo do L seja um modelo com lições que vão muito, muito além do esporte. Uma reflexão final muito pertinente, sem dúvida, que amplia o alcance das ideias do L. de Souza Guimarães Júnior. Esperamos que essa análise aprofundada sobre o jiu-jitsu como caminho para a inclusão tenha sido esclarecedora e também estimulante. Que a importância da adaptação, do respeito individual e da crença no potencial continue a inspirar a construção de novas pontes por aí. Até a nossa próxima conversa.